Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos nessa belíssima quarta-feira, dia 8 de abril, para juntos com vocês iniciarmos mais um estudo de uma das obras da coleção Fonte Viva, como toda semana a gente faz. Hoje eu pediria que vocês abrissem, o livro Pão Nosso, capítulo 56, com o título Êxitos e Insucessos, baseado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Eu sou José Queiroz, que eu não tinha me apresentado, e essa aqui é a nossa querida Mari Lourdes. Olá! Então, fiquem conosco, deem a sua contribuição, eu vou acompanhar aqui, certo? Então, vamos ver o que é que a mensagem nos traz hoje. E parece que tem tudo a ver com momentos emocionais que estamos vivendo em época de pandemia, em época de recolhimento social. Não é isso, Mariluz? Isso mesmo, Queiroz. E Paulo vai trazer nessa carta vários elementos para fortalecer a fé, soerguer aqueles novos cristãos, não é? Então ele diz que os discípulos, os seguidores do Cristo precisam se alegrar, porque o Cristo trouxe uma riqueza através do seu evangelho. E que nós precisamos exercitar essa riqueza fazendo o que podemos de melhor. Então ele chama a atenção que ele diz que é necessário o entendimento, e guardar os corações e os sentimentos em Cristo. E aí ele vai dizendo, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, aí ele vai falar em tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isto seja o vosso pensamento. Olha só. Então ele pede que o pensamento dos apóstolos daquela época estivesse baseado no melhor, na honestidade, na justiça, no que é verdadeiro, na virtude, no afeto amável, no louvor aos costumes, ou seja, a costumes que trouxesse o bem-estar para todos, E aí, Queiroz, ele vai chegando, fazendo esse chamamento, porque ele diz o seguinte, vocês já receberam, vocês já ouviram o que eu estou ensinando, e vocês têm a mim como exemplo, porque, aí chega o nosso versículo 12, sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Ou seja, ele estava dizendo tudo aquilo porque ele era a própria, ele passou pela experiência. Exato, ele era a própria experiência da vida. Porque Paulo, descendente de uma família abastada, de uma família que tinha cultura, tinha posses, e ele ele foi preparado desde cedo para justamente se destacar, para ter um cargo de destaque, para assumir um cargo de destaque. Mas curioso que o povo hebreu, Mary, ele tem sempre, mesmo nessa base, a cultura hebraica, o povo judeu, ele tem também um fundamento. Mesmo você tendo a riqueza, mesmo você tendo a propriedade, para, digamos assim, o destaque no futuro, que era praticamente líquido e certo para Paulo, mas mesmo assim eles eram, desde cedo também, ensinados a um tipo de ofício. Paulo, ele era tecelão, ele não era apenas doutor da lei. E foi justamente o ofício de tecelão que, depois que ele despertou,
foi que ele exerceu aonde ele chegava para não ser um peso morto, né, para as pessoas. Paulo também tinha essa preocupação. Mas o curioso, né, que a gente observa é que naquele momento em que Paulo ainda não tinha despertado, a sua essência era robustecida muito mais pela questão daquela posição, naquele destaque, do que pelos aspectos outros, né, de valorização. Boa noite, Josi. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Então, a gente vê, meus irmãos, que quando a gente está em determinado nível, e isso Emmanuel vai traçar bem detalhadamente, a gente acaba se acostumando com as coisas. Por isso que é importante o destaque que Kardec dá para a educação moral, não a educação de livros propriamente dita, né? Não a educação científica, não que essa educação não seja importante, ela é importante. E principalmente nos dias atuais a gente não tem como sobreviver sem ela, né? Estamos num momento em que a dinâmica do conhecimento é uma necessidade mais do que básica. Mas a sociedade só, de fato, mudará o seu aspecto, só começará a entrar num clima, né, digamos assim agora, de destaque espiritual na sua essência e no seu progresso, de fato, quando começar a se preocupar e desenvolver em si a educação moral, né? E aí, quando do destaque, Emmanuel, né, como Paulo viveu antes das experiências que o fez literalmente cair do cavalo, né? Pode ter sido um camelo também, mas se fala no cavalo, né? Emmanuel, ele diz para nós, né, no primeiro e segundo parágrafo, essas premissas muito verdadeiras. Em cada comunidade social, existem pessoas numerosas. Então, ele está falando da comunidade A, que pode ter 10 pessoas, ele pode estar falando também da comunidade B, que tenha 1 milhão de pessoas. Tanto numa como outra, mínima ou máxima, em termos de quantidade, existem pessoas numerosas, então a grande maioria, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. Você quer comentar alguma coisa aí nesse primeiro ponto, Mary? Sim. Nós estamos vivenciando cada vez mais o fortalecimento, não é, Queiroz, de uma cultura utilitarista e materialista. E essa cultura, ela estabelece que o objetivo essencial do ser humano é alcançar o sucesso. O ter. Né? É se destacar. Infelizmente, muitas escolas, principalmente as particulares, elas têm elas provocam, não vou dizer nem que tem, elas provocam esse conflito nas crianças e adolescentes, não é verdade? Isso. Porque esse sucesso, ele desenha como sendo a glória, o destaque na sociedade. A fortuna, o poder, o pódio. Então, quando você deu o exemplo aí de algumas pedagogias, né, utilizadas em algumas escolas, onde o destaque está em você tirar a maior nota. Isso não quer dizer que você seja um aluno que tenha outros valores como cidadão, mas o que importa é o seu QI. E aí você tem um destaque, você de certa forma, valorizado por ter um conhecimento apenas em um nível. E geralmente... um tipo de inteligência apenas. Considera-se, né, Queiroz, em algumas, infelizmente, que o mérito está nas ditas matérias mais difíceis, que requer
um raciocínio, a química, a física, a matemática, enquanto há alunos espetaculares em outras áreas, mas que não são valorizados, as ditas áreas de humanas, história, geografia, né? Então, infelizmente, buscando aí, a gente entrou um pouco por essa questão competição na escola, onde o que é valorizado não é o ser humano, mas é a condição do seu QI em desenvolver determinada coisa. Você pode ser excelente em matemática e nas relações humanas, na sala de aula, você não ter desenvolvimento nenhum, mas isso não importa. Né? Você vai tirar uma nota boa no Enem e sua foto vai estar lá muito bonitinha nas escolas. Infelizmente, muitas vezes, eles forçam, e as famílias têm muita culpa nisso, né? Os adolescentes a focarem em profissões rentáveis. Sem dúvida. E não aquelas que, digamos assim, viria como inspiração, como vontade, como realização do indivíduo. Sim. Infelizmente, e quanto isso tem provocado adultos frustrados, adultos que... Né, e profissionais... que não são bons. Exatamente. Profissionais não são bons. Eu até conversando ontem com uma jovem, e aí ela dizia assim, que na escola, a maioria das palestras que alguém trazia, um ex-aluno, por exemplo, daquela instituição, sempre eram alunos que fizeram medicina, direito, engenharia. Aí ela dizia, eu quero fazer letras, eu quero fazer história. Por que não chamar alguém que se destacou, tirou uma nota excelente e foi para uma disciplina dessa? Pedagogia. Né? Quanto a gente não precisa de excelentes professores. Exatamente. Né? Fica aqui a minha reverência, letras, né? A esse grupo distinto de profissionais que fazem todas as outras profissões. Né? Exatamente. Então, Queiroz, e aí se cria, você trouxe um bom exemplo, porque o que a gente está compreendendo? Que nós vamos construindo uma sociedade desde lá a infância para que sejam seres que concorram com outros seres. Não se está ensinando colaboração. Empatia. Né? Né? Empatia. Trabalho em equipe. Mesmo que haja um trabalho em equipe, mas vai ser, inclusive em algumas escolas, infelizmente, tem a turma de destaque. Ou seja, quem não está naquela turma de destaque é considerado que não sabe. Né? Então, e a ansiedade de alguns jovens é estar na turma de destaque. Nós vamos criando seres humanos, infelizmente, que vão buscar a glória, o sucesso, o destaque. Não importa, né, se os meios utilizados ao longo desse objetivo, não vai importar muito. O fundamental é estar nessa situação invejável, né, estar nesse conforto de ser destacado. E aí, Queiroz, uma questão muito importante que você tocou e que hoje, mais do que nunca, é necessário, é a gente entender o valor da vida, o seu significado é realmente profundo. O que é que eu, enquanto cidadão, estou construindo nas relações com esse mundo que eu estou aqui? Qual o sentido das coisas, né? E se a gente pautar apenas na inteligência, nos prazeres, no material, nas questões materiais... No sucesso daquilo que dá dinheiro. No sucesso, né? daquilo que dá dinheiro. Ou seja, é assim. O sucesso está atrelado ao que é material. E onde há felicidade, né? Onde o sentir bem, onde eu ter o prazer, a realização por aquilo que eu gosto, por aquilo que de fato eu sei que sou bom, que posso me destacar, né? E no campo das relações humanas, a gente vê, né? Infelizmente, muitos professores são às vezes até agredidos, não só por alunos, mas até por pais. Sim, porque querem, os professores muitas vezes querem passar a educação como tem de ser, e você está frustrando o meu filho, não, você está desconsiderando o meu filho. E a gente vê, meu Deus do céu, crianças que não sabem receber um não,
não tem capacidade de sentir e passar por uma frustração e vencer, quando pega a primeira dificuldade, elas ficam sem saber o que fazer. E muitas delas vão pela via, inclusive do suicídio. Imaginemos nesse período em que a gente está vivendo, no campo dessa valorização. Momento oportuno para as famílias que estão em casa, no lar, começar a desenvolver, né, essa via. Porque, como Emmanuel diz aqui, ó, no segundo parágrafo, essas pessoas demasiadamente preocupadas com esses sucessos, né, ansiosas pela evidência, são justamente, e se a gente observar e fizer um estudo antropológico, a gente vai ver que Emmanuel está com razão. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque. Se fixam, elas até podem conquistar, mas não têm a maturidade para se manter, né? Quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. E quando ele fala de elevação aqui, não é elevação de ter uma casa maravilhosa, de poder, né, ter muita riqueza, muito dinheiro, não. Ele está com certeza falando do nosso compromisso aqui como seres espirituais no tocante ao nosso conhecimento de si mesmo, né? Então, nesse momento de confinamento, meus irmãos, em que estamos vencidos, está havendo, né? A gente vê, meu Deus do céu, discussões que não deveriam, se a educação moral tivesse sendo aplicada, Marilude, não era nem para a gente estar questionando isso ou aquilo outro, para defender em primeiro lugar, para se preocupar em primeiro lugar com aspectos materiais, econômicos, né? Porque a gente vê pessoas brigando, grupos se engalfinhando literalmente, porque a economia não pode perder, porque a economia está sendo derrubada. E as vidas? E o que é que nós estamos fazendo para auxiliar? Se cada um fizer um Aqueles pouco, né? menos, né? Que Todos se ajudam. Eu tenho a possibilidade, mas e aquele outro que está ali que não tem? Será que tem alguém ou algumas pessoas pensando nisso? Com certeza tem. Mas você, o que é que estamos fazendo? Porque a gente precisa, nesse processo atual em que a humanidade está literalmente paralisada, presa, sob uma circunstância, um aspecto, com certeza, por forças divinas, invisíveis, e se assim o é, tem um propósito de maximizar o nosso pensar, transformar a nossa intelectude em sabedoria, porque a divindade que está no comando, se ela permitiu que isso viesse a efeito do mundo, é porque com certeza estávamos redondamente enganados nas disposições que a humanidade como um todo estava se identificando e levando a chegar a um ponto de ameaçar, inclusive, todo o equilíbrio planetário, né, de sustentação da vida como um todo. Então, isso é um freio que a espiritualidade está nos dando para que a gente tenha um tempo de respirar, né, parar e pensar o que de fato eu devo valorizar. E sem dúvida, meus irmãos, a vida é em primeiro lugar. E seguindo, né, que a gente não saiu do primeiro parágrafo ainda. Não, já entramos no segundo. São justamente as que menos fixam, né? Já E agora falamos. ele vai dizer, quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. A força da vivência. E suportar, aprenderam com a escassez. Porque nem sempre aquele que está na escassez aprende com a escassez. Mas a grande maioria
aprende, né? Então ele diz, por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Você receber as coisas de mão beijada. Então, imagine você receber algo que você não sabe o valor que aquilo tem, do trabalho que aquilo tem, né? Então, muitas vezes, às vezes não vai saber administrar. E aí a gente pode levar e ampliar isso e pensar nesse mesmo exemplo que a gente estava dando anterior, do aluno que aprendeu a estar sempre no destaque, sempre no destaque, sempre no destaque. Ele não aprendeu com as falhas. Ele não aprendeu também com os fracassos. Ele não aprendeu as dificuldades, muitas vezes, de você ter que reaprender, porque ele estava sempre no destaque. Não é? Então, a necessidade do aprendizado para que a gente possa bem administrar tudo que a gente está envolvido, né? Aí Vanberto está trazendo um exemplo aqui que vale a pena a gente falar para todos. Ó. Vanberto colocou o seguinte, que ontem, né? Então tem muita coisa boa aí no aprendizado, né? Para a gente ter o que fazer. Ele disse que ontem assistiu um documentário sobre uma turnê do cantor Bob Dylan. E, ó, lá na década de 70, ele viajou dirigindo um micro-ônibus na época. Fez shows em lugares pequenos, abriu mão de grandes espetáculos, onde ganharia milhões. Quando um faz isso, o povo estranha, né? Sim. O povo estranha. Quando perguntado se a turnê fez sucesso, ele afirmou que não dava para medir o sucesso financeiramente. Ele não teve lucro, mas passou meses com amigos e apresentando ideias em que acreditava. Ou seja, gente, esse aí é um que realmente se realiza. Porque dinheiro por si só é bom, mas não é sinônimo de felicidade, né? A felicidade está em eu sentir bem, sentir, né, alegre, feliz com o que eu faço, porque tudo que a gente fizer, se a gente fizer com satisfação e fizer bem feito, para Deus o valor é igual. E às vezes, até a profissão mais diminuta, quando bem exercida, ela dá muito mais destaque na espiritualidade do que aquela profissão mais robusta e que, sem dúvida, muitas vezes, em grande maioria, infelizmente, né, não é feita de forma absoluta como deveria ou ser em aspectos morais. Até porque o sucesso legítimo, né, ele está pautado naquilo que você consegue promover o bem-estar do outro e do seu. Então, nessa troca efetiva, né, que está baseada no bem, por isso que o que é que Paulo diz lá? Que o pensamento dos discípulos tem que estar pautado na justiça, na honestidade, no amor, no afeto. Então, são esses valores que vai nos dar o sucesso enquanto ser humano, né? Seja onde nós estejamos exercendo o nosso trabalho dignamente. Mas o sucesso vai para além da tarefa que a gente executa. O sucesso está na intimidade do ser, né? Vamos lá, Queiroz. E Emmanuel aí fala, né, da força da experiência, da força do exemplo. Olha o que ele diz. Pais, trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, que, meu Deus, estamos sentindo muita falta disso. Porque quando eu falo em cooperação afetiva, eu tenho que me lembrar num aspecto da interdependência. A humanidade, ela não é isolada nesse planeta. Para ela sobreviver e andar bem, ela precisa respeitar árvores, o ar que ela respira, as águas que ela consome, que faz parte de 70%
É brincadeira não, gente. 70% do corpo humano é constituído por água. Os animais, que todos eles, do germe mais assim insignificante até a forma mais complexa de vida, todos eles têm um quê e um processo que, agindo e interagindo, formam um equilíbrio total de sobrevivência do globo. Vocês veem, a gente está confinado e o planeta está se curando. Nós estamos adoecidos e o planeta está se curando. Não é? Vamos refletir sobre isso, vamos buscar, verificar esses porquês. E o que eu posso fazer diferente quando isso tudo acabar. Porque vai acabar, né? Mas a gente precisa sair melhor. A gente precisa sair, né, fazendo realmente, dignamente, condignamente com o nosso processo de evolução. Né? Aí ele termina dizendo, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados, e infelizmente a gente vê uma grande parcela da humanidade agindo nesse propósito de egoísta, né, de ser egoísta, propósito de ser desonesto. E aí o descuidado fica pela questão de não estar fazendo o seu dever de casa no contexto espiritual. Esses favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Olha como Emmanuel é forte. Inutilidade e preguiça. Né? A gente sabe que os nossos filhos hoje, a gente tem muitas, mas não é pouca não, é muitas facilidades nas mãos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, para que essas facilidades, elas não venham como ser empecilhos, né? Corrompê-los na sua essência do que eles vão de fato precisar para evoluírem e crescerem para Deus, que é o caminho de todos nós, né? Então, Emmanuel continua dizendo que Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Ou seja, o equilíbrio, né? Nós estarmos buscando sempre esse equilíbrio. Não é só o ter, mas é o ser. Se nós estivermos nessa busca do desenvolvimento de quem somos como seres espirituais, que nós não estamos aqui, não é, para amontoar riquezas. A riqueza em si, ela tem um propósito do auxílio a todos, e a gente sabe que 1% da população mantém a grande riqueza, enquanto 99% sobrevivem. Então, se esses 1% pudessem, nesse momento, a gente já até falou isso na semana passada, nesse momento de necessidade, doar, com certeza nós não estaríamos em tanto medo, né, Queiroz? Em tanta dificuldade, né, de sobrevivência de muitas famílias. Porque justamente está faltando o aspecto moral. O desenvolvimento, a educação, a preocupação com essa vertente, né? Que é o que robustece, é o que faz a alma sólida, capaz de passar pelas intempéries, dificuldades e ser vitoriosa. A educação moral, a gente precisa desse esforço, né? E dessa perenidade para as nossas vidas. Olha, Queiroz, essa mensagem de Joana de Ângelo, Mestre de Amor, que o título é Prudência. Ela diz... Ai, passou aqui. A prudência te dirá que todos os que retêm sucumbem dominados pelos valores parados e mortos, a que se escravizaram infelizes, e te lembrarás que muitos crimes são filhos da agressão desalmada e da insânia mental, porque supunham estar no dinheiro a solução dos problemas. A economia como ela o é, sinceramente,
ela traz muito mais malefícios do que benefícios. A gente precisa rever. É como Emmanuel, numa mensagem que a gente até já falou aqui, dada em 1938, 31 de março de 1938. Ele já antevia, né, nas suas palavras, ali no seu raciocínio, o início da Segunda Guerra Mundial, que seria em setembro de 1939, o início, né? A deflagração da Segunda Guerra Mundial. E ele diz, ele reconhece que as trocas, elas são necessárias, né? Porque a economia é isso, é um processo de trocas, mas a base, né, de ambição, de consumo desmedido, né, de vaidades acerbas, não é adequada, né? De fazer sem controle as coisas, né? De extrair e eliminar sem ter o cuidado, né? De preservar, de manter, de dar perenidade aos ciclos e permitir que a natureza possa recompor-se para manter aquele equilíbrio. Porque tanto naquela época Emmanuel ressaltava que a humanidade, ela sendo usufrutuária e não obtendo e possuindo a posse legítima, mas o usufruto, né? Ela produzia o suficiente. A produção sempre será suficiente para atender a todos. Hoje não é diferente. Em 2020, a humanidade produz o suficiente para sustentar a todos. Mas aí vamos refletir. Por que a fome assola a humanidade? Por que a desigualdade? Por que as riquezas são tão concentradas no mínimo do mínimo das sociedades? Onde a maximização da humanidade, ela não tem, muitas vezes, o suficiente para sobreviver. Então, isso tudo tem que ser repensado, né? Isso tudo tem que ser repensado para que a gente não precise passar, em mando da espiritualidade, por outros perengues mais catastróficos para despertar. E Joana Queiroz, antes da gente fazer o fechamento aí de Emmanuel, continuando nesse texto, ela diz o seguinte: amanhã devolverás à vida os empréstimos com que a vida te brindou. Empréstimos, né? Somos usufrutuários. Em forma de recursos passageiros ou provações retificadoras em nome do nosso Pai. Porquanto, os únicos valores contábeis após a morte a seguirem conosco são as ações que nos edificaram no grande amanhecer após o demorado sono. Então estamos dormindo. Essa chacoalhada aí que o vírus está dando é para a gente acordar, minha gente, acordar para a vida, né? E dentro do contexto do que estamos vivendo, a gente sabe que tem pessoas que estão muito desesperadas, né? A gente sabe, a fé está muito balançada, a incerteza está tomando conta de muita gente e a gente precisa refletir, a gente precisa silenciar e confiar mais na espiritualidade, em Deus, porque Ele nunca deixa de fazer a sua parte. Agora, nós precisamos nos preocupar com a nossa, porque muitas vezes, é como Joana diz aqui, a gente vive em sono, né? Em processo ali de letargia, alienados. E aí é o momento de despertar. E a gente tem que ter a certeza, né, de que tanto o êxito como o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes, né? As mesmas finalidades sublimes, que é não de trazer punição, de trazer dor, mas de possibilitar
um despertar, né? Um processo de soerguimento moral para novas perspectivas, para novas disposições, para aprendermos o caminho para a verdade e a vida, que é aquilo que Jesus trouxe no seu Evangelho. Fora da caridade não há salvação, não é? Então a gente tem que refletir e chegar nesse preâmbulo, né? Preâmbulo, quase que não sai. Entre você... Pode falar. Não, a ignorância humana, né? Que agora é o ponto que você vai ler? Sim, pode ler. A ignorância humana, entretanto, encontrará no primeiro, no êxito, né? O licor da embriaguez. E no segundo, o insucesso. Identifica a fel para desesperação. São caminhos errados, né? São pensar distintos do objetivo providencial dessas duas vertentes, né? E ele complementa, Mary. Nisto reside o erro profundo. Porque o sábio, aí é quando a gente precisa salientar o que da experiência, transformar a inteligência em sabedoria. O sábio... Desculpe. O sábio... O sábio extrairá da alegria o êxito e da dor a questão, né? Do... Como é que ele diz aqui, meu Deus? Da fartura. Do insucesso. Sim. Alegria, êxito. Insucesso, erro, né? Dor. Da fartura, êxito. Ou da escassez, né? O conteúdo divino. Então, o sábio vai saber extrair, tanto de um processo como do outro, o conteúdo divino. Ou seja, o aprendizado. O que é essa pandemia está querendo me dizer? Né? Reflitamos sobre isso. Eu acho que é o que fecha o estudo de hoje. Êxitos e insucessos. Por quê? Né? Por quê? Porque no momento a humanidade fez alguma coisa, ou várias coisas erradas, que ela está no caminho do insucesso. Por isso vem a dor, né? O despautério, a calamidade. Então por quê? Ou o que é que você estamos fazendo de errado? E o que é que a gente, a partir de agora, compreendendo o propósito divino, sabiamente podemos fazer de melhor para transformar e fazer desse aprendizado algo que vai, de fato, nos fortalecer e nos deixar melhores, né? Então é isso. Sempre terminamos o nosso encontro com um poema, né? Hoje, quem é que vai nos... Maria Dolores. Maria Dolores, colaboradora assídua do Página Aberta. Riqueza mais alta. E ela diz assim: disseste às vezes pobre e sem recursos, que ninguém te sorri. Entretanto, não vês que traze ao dispor um tesouro de vida superior que podes espalhar começando de ti. Ergue-se de teu verbo o ensejo santo de transmitir o bem a quem te escuta, exterminando o mal. Guardas, portanto, a magia do céu e o doce encanto. Da voz que estende a paz e extingue a luta, tens nos olhos e ouvidos sentinelas, de modo a ver em ti e em derredor os males a vencer, rixas e bagatelas.
na construção do bem, pela qual te desvelas em louvor do melhor. Tens nas mãos 2 harpas prodigiosas, capazes de entoar a melodia, da beleza, do amor e da alegria, criando a arte e cultura, luz e rosas ao sol de cada dia. Disseste, às vezes, pobre e sem recursos, que ninguém te sorri. No entanto, tens contigo, seja em qualquer lugar, a bênção de servir e trabalhar, a riqueza mais alta que já vi. Essa é a verdadeira riqueza. Fechou servir com chave de ouro. E trabalhar. Então é isso, meus irmãos. Obrigado pela companhia de todos vocês. Lembramos que todas as quarta-feiras, às 20 horas, temos esse compromisso aqui do aprendizado mútuo com Emmanuel, né? E a obra fantástica que o querido Chico Xavier nos deixou. Então, muita paz, um beijo no coração e até semana que vem, não é isso, Marilodes? Isso mesmo. Até lá. Vamos juntos. Tudo ficará bem. Com certeza.